A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos no primeiro trimestre de 2025, estudando lições bíblicas da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos na penúltima lição deste trimestre, onde estamos estudando em defesa da fé cristã, comentada pelo pastor Ezequiel Soares. E a lição de hoje é a lição de número 12, que tem por título A Igreja tem uma natureza organizacional. A Igreja tem uma natureza organizacional. A Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Tito, capítulo 1, versículos do 1 ao 9, que assim nos diz a palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Leitura bíblica em classe que relaciona a nossa temática. A igreja tem uma natureza organizacional. Textual do Tito, capítulo 1, versículo 5. Está na nossa leitura em classe. Por esta causa te deixei Creta, para que pusesses em boa ordem, as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, Paulo deixa bem claro aqui que ele deixou Tito, ele colocou Tito como pastor ali em Creta, com um propósito. E que propósito era este que Paulo estava agora passando para Tito? Era que Tito colocasse as coisas em ordem. Olha, se era para colocar as coisas em ordem, é porque logicamente estavam em desordem. Então Paulo deixa Tito em Creta para ele trabalhar, para ele colocar as coisas em ordem, para ele verdadeiramente fazer as coisas estarem bem organizadas, conforme a igreja de Cristo requer que assim seja. Porque a igreja de Cristo, ela é organizada. A igreja de Cristo, ela é realmente bem edificada, bem organizada, bem bem bonita. Então a igreja de Cristo é uma igreja que verdadeiramente glorifica. E se estava em desordem, logicamente não estava glorificando. Então precisava se colocar em ordem as coisas que restavam, disse Paulo para Tito. Colocar as coisas em ordem, o comportamento que estava em desordem,
a vida cristã que estava em desordem, a vida ética e moral que estava em desordem. Então, colocar tudo isto em ordem. Quando Paulo disse aqui colocar em ordem a igreja, colocar as coisas em ordem, né? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, para que pudesse as coisas em ordem, em boa ordem. Paulo não estava falando aqui em chegar lá e pintar uma igreja, chegar lá e ampliar uma igreja, construir uma igreja. Não estava falando disto. Estava falando sobre a vida ética, a vida moral. Porque é fácil construir uma igreja. É fácil construir um monumento. É fácil, hoje em dia é fácil, facílimo. Agora a questão é colocar em ordem moral, ética, social, civil, religioso, espiritual, aí é onde está. As provas, as notas vêm a partir disto. A verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo. A igreja de Cristo, a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, a igreja de Cristo, ela é espiritual. Por que ela é espiritual? Porque ela é um corpo formado por todos os cristãos, todos os salvos, que assim a compõem, formando assim ela um corpo, uma igreja. Igreja, eclesia, aqueles que são chamados de fora, chamados para fora, na verdade. Aqueles que é chamado do mundo, ou seja, para Deus, exclusivamente para Deus. Então, aqueles que são chamados para fora, sair do mundo do pecado e vir para Cristo, uma vida de santidade. Efésios 5 e 27, a igreja ela é pura, sem mácula, sem mancha, sem nódoa, sem pecado. A igreja ela é bonita, ela é adornada para Cristo. Partindo já para os devidos tópicos. No primeiro tópico, nós temos o tópico número 1, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Uma ilha bastante populosa, que agora estava a cargo de Tito, outorgada por Paulo. Tito, versículo 4, como Paulo propriamente fala a respeito de Tito, na nossa leitura, capítulo 1, versículo 4. Então o apóstolo escreveu a Tito, esta carta a Tito, estando em Nicópolis, que fica na costa oeste da Grécia. Ou, mais provavelmente, a caminho dessa região. Desculpem. Pois Paulo afirma: deliberei invernar ali e não aqui. Então, como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Então, igualmente como a Timóteo, Paulo deu diversas diretrizes importantes para os pastores, que não só para aquela época, mas para os dias atuais, como Paulo falou a Timóteo, também igualmente a Tito, e serve também para os pastores em todos os tempos, em todas as épocas. Foi lá no passado, mas também continua
ainda com grande importância essas diretrizes que Paulo deu a Tito, como também a Timóteo, também serve para os dias atuais, para os pastores atuais. Da mesma forma. Então, Tito ele é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Versículo 4 do capítulo 1. Expressão essa que ele diz, meu verdadeiro filho na fé, que ele usa para Tito, ele também usa para Timóteo. São dois pastores jovens, idôneos, maduros e de grande importância no ministério de Paulo, que Paulo confiou realmente a liderança para eles. E aqui Paulo está falando para Tito, com essa grande responsabilidade. Tito, que era grego, convertido provavelmente em Antioquia, em Antioquia. Seu nome, o nome de Tito, não é mencionado no livro dos Atos dos Apóstolos, mas ele aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 vezes em Gálatas, capítulo 2, versículo 1, versículo 3. Uma em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 10. E na epístola que ele fora destinado, ou seja, essa epístola que traz o seu nome aqui, epístola de Paulo a Tito. Então, média de 12 vezes, Tito é mencionado aqui nas cartas de Paulo. Então, Tito foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Então, Tito acompanhou Paulo, ajudou Paulo, cooperou com Paulo. Tito ele foi de grande importância. Paulo pegou ele porque certamente ele era importante para o seu ministério. Como, de fato, aqui ele está dando verdadeiramente relevância a essa a importância de Tito, dando Creta para Tito pastorear, para Tito comandar, para Tito ordenar, para Tito trabalhar ali, colocar em ordem, estabelecer outros pastores para ali as coisas andarem corretamente para a glória de Deus. Então, Tito foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo Paulo em Roma, como 2 Timóteo 4, versículo 10 nos fala, e em Nicópolis, conforme Tito, capítulo 3, versículo 2, vai falar que Tito ajudou o apóstolo Paulo, tanto em Roma como em Nicópolis. Então, subtópico número 2, o pastor de Creta, quem é ele? Tito. Tito é o pastor de Creta. Tito é o pastor desta ilha, Creta. Então, Tito foi construído pastor da ilha Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então, Paulo colocou Tito com essa finalidade, com esse propósito. E esse propósito aqui não é um propósito de autopromover-se, de colocar Tito ali para adquirir vantagens materiais para si, economicamente para si, não. Colocou Tito ali em Creta, para que colocasse em boa ordem as coisas que restam. Ou seja, ele já tinha deixado bem encaminhado. E agora Tito iria lá para concluir, dar progresso, dar continuidade, colocando em boa ordem a obra, colocando em boa ordem a igreja. Isto significa organizar a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo ela tem que ser organizada, não desorganizada. Uma igreja
que não é organizada, a melhor palavra para dar para ela é bagunça, uma igreja bagunçada. E a igreja de Cristo não é uma igreja bagunçada, é uma igreja em ordem, em decência. É uma igreja verdadeiramente que glorifica a Deus. E Paulo deixou Tito ali em Creta para colocar as coisas em boa ordem. Para colocar as coisas em boa ordem. Além disso, estabelecer, fazer discípulos, fazer líderes, gerar pastores, outros pastores para colocar nas outras cidades que ali estavam precisando. Colocar esses pastores na medida que tiverem realmente a qualidade, a característica que Paulo diz aqui a Tito que deve ter. Verdadeiros homens de Deus, não homens amantes de si mesmo, não homens fraudulentos, homens verdadeiramente de Deus, porque estes estariam à frente ali da igreja, para que a igreja pudesse caminhar avante em Cristo Jesus. Então Paulo colocou Tito lá com essa função, constituiu Tito com esta função, com esta finalidade. Você vai ser pastor e você vai ali gerar outros pastores, vai colocar pastores em outra cidade, porque você não vai poder dar conta de tanta gente, porque era uma ilha com várias cidades. Uma população populosíssima, gigantesca, muitos habitantes. E Tito precisaria desempenhar esse trabalho que assim lhe foi confiado. Então Tito foi colocado ali para colocar as coisas em ordem. Hoje em dia, é colocado os pastores para assim ser? Ou são colocados para outras finalidades? Você sabe muito bem, você que tem uma jornada já de muitos anos, você sabe muito bem como é, como funciona. Que são colocados muitas vezes um pastor em um determinado lugar, não para colocar as coisas em ordem, ordem de Deus, ordem espiritual, ordem ética, mas sim muitas vezes para abafar um pregador que prega a palavra de Deus, neutralizar um homem ou uma mulher ou um povo de Deus que ali faz a diferença e que verdadeiramente isto traz muitas vezes prejuízo para eles que visam materialmente, não espiritualmente. Então Paulo colocou Tito para colocar as coisas em ordem, boa ordem. Está sendo colocado os pastores para as coisas ficarem e estarem, serem colocadas em boa ordem? Leve essa pergunta para a sua sala de aula. Creta, subtópico 3. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império romano, unindo-a Creta a Cirene, que fica no norte da África. Nos termos da Líbia, como uma só província.
um só território. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada. Então a situação em Creta era desanimadora. Por quê? Porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes era denunciado no capítulo 2. E no capítulo 2, o que é que Paulo denuncia? No capítulo 2, Paulo denuncia que em Creta estava acontecendo dessa seguinte forma. No capítulo 2, Paulo recomenda a Tito para ele usar a doutrina fielmente como ela se deve usar, para ensinar os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade, na paciência. As mulheres também idosas, maduras, semelhantemente que sejam sérias no seu vestir, no seu viver, como convém às santas. Ou seja, existia um descuido realmente muito grande no comportamento daqueles cretenses, ou seja, habitantes de Creta. Então os velhos precisariam ser verdadeiramente maduros, idôneos, que não estavam sendo, como também as mulheres, de igual modo, principalmente pelo fato de serem agora exemplo para as mais novas, que não estavam sendo. Então o comportamento era um verdadeiro descuido. A conduta era um verdadeiro descuido espiritual. Um relaxo espiritual. As mulheres precisavam dar atenção às suas casas, verdadeiras donas de casas. Então o capítulo 2 de Tito vem denunciando toda essa desorganização que havia ali na igreja de Creta. E Tito agora seria esse responsável para colocar essas coisas em ordem. Porque como é que alguém pode desorganizadamente, relaxadamente, pode cuidar das coisas de Deus, da casa de Deus? É o que Paulo justamente diz. Se não me escapa da memória, Timóteo, se alguém não cuida dos seus, como poderá cuidar das coisas de Deus, da casa de Deus? Então Paulo vem trazendo essa luz aqui, porque parece que o relaxamento espiritual, ou seja, o descompromisso, a insensibilidade, a insensatez era grande relacionado ao espiritual, era uma consequência de um desleixo natural. Já era comum, já era natural esse desleixo. Ninguém se percebia. E Tito tinha esse importante papel, essa importante função de colocar essas coisas em boa ordem, em seu devido lugar. Então, além de todos esses problemas, havia os judaizantes rebeldes, os mercenários,
interesseiros, e os provocadores de divisão, os que semeavam contenda, conforme podemos ver no Tito, capítulo 1, versículo do 10 ao 16. Então, enfim, em resumo, o apóstolo Paulo colocou Tito em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. Ou seja, para cuidar, para colocar as coisas organizacionalmente em ordem, que realmente corrobora organicamente com a igreja, que realmente é pertinente à igreja. Organizar, colocar em ordem. Colocar em ordem nem sempre é colocar um porteiro hoje em dia, porteiros, auxiliares, diáconos, presbíteros. Nem sempre organizar, nem sempre é colocar esses cargos. Tem que ter tempo, porque faz parte realmente da organizacional da igreja, sim. Mas nem sempre é exatamente, somente, simplesmente isso. Por quê? Porque muitas vezes pode se colocar o determinado cargo, está lá, tudo bem organizado de maneira hierárquica, em cargo, em funções. Porém, o que leva-se em conta é comportamento, é caráter, é vida espiritual. É vida espiritual. Tópico número 2. No tópico número 2, a institucionalidade bíblica da igreja. Subtópico número 1, a instrução paulina. Então, a organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instruiu Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Então, o que Paulo instruiu a Tito não se restringe, não se limita a uma estruturação ministerial. Exemplo, estabelecer presbíteros de cidade em cidade, que foi o que ele instruiu a Tito. Instruir os líderes durante sua carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo isto que verdadeiramente ele estava instruindo a Tito. Atos capítulo 14, versículo 23, capítulo 20, versículo número 28. Então, o Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. Sobre a institucionalidade, ou seja, instituindo, estabelecendo, oficializando esses cargos, essas funções. Então, o Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. Exemplo, o apóstolo Paulo, Filipenses 1:1, Paulo vai falar sobre os bispos, ele faz menção dos bispos e diáconos.
aos Filipenses. Então, o contexto da epístola de Tito dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs na ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Ou seja, já era uma cultura, já vinha de uma cultura, já era desde antes do cristianismo, deles se converterem ao cristianismo e vinham perdurando com esses costumes, com esses comportamentos, com essas vidas relaxadas espiritualmente. Porque jamais um cristão ele pode viver uma vida relaxada espiritualmente. O cristão ele tem que ter uma vida, uma conduta digna, ele tem que brilhar. Por quê? Porque ele faz parte da igreja. E se ele faz parte da igreja, ele tem que brilhar. Jesus, em Mateus capítulo 5, por volta do versículo 13 ao 16, Jesus vai falar, sal da terra e luz do mundo. Então, o cristão, ele jamais vai viver uma vida descuidada espiritualmente, mas sim uma vida realmente sensata, uma vida piedosa, uma vida justa, uma vida piamente. Filipenses 2:15, Paulo vai dizer que ele é luzeiro neste mundo. O cristão ele é luzeiro nesse mundo, ele é astro nesse mundo, ele brilha. Assim como o sol brilha iluminando a terra, a lua e as estrelas igualmente, então os cristãos no mundo, eles fazem essa luz diferir entre as trevas. Então, isto está além de um problema meramente ministerial. Aqui, novamente, ó, isso, o quê? Esse descuido espiritual, devido a uma cultura regional daquela região, então isso, a resumo, Paulo, o comentarista, Ezequias Soares, deixa claro aqui, ó, faz uma observação no final do subtópico. Esse relaxo espiritual, isso está além de um problema meramente ministerial. Ou seja, o problema não é só colocar um cargo. Chegar em Creta não era somente colocar um cargo que está faltando, mas sim aquela pessoa que preenche espiritualmente, que preenche eticamente, moralmente, caracteristicamente, pela Bíblia Sagrada, aquela função. Então, isto que estava acontecendo em Creta estava além de um problema meramente ministerial. Era um problema espiritual. Quantas vezes não se coloca para, tratando-se de organizar a igreja, que na verdade não é organizar a igreja, é organizar um ministério. Simplesmente um ministério. Aí coloca e fazendo a hierarquia. É porque precisa de um presbítero, é porque precisa de um diácono, é porque precisa sim. Mas não precisa simplesmente ou meramente desta função, mas precisa realmente de uma pessoa idônea. Tito recebeu de Paulo, Paulo colocou Tito em Creta. Por que foi que Paulo colocou Tito em Creta? Porque Tito era realmente, segundo Paulo viu, Tito era uma pessoa idônea, era uma pessoa madura, era uma pessoa, apesar de pouca idade, era uma pessoa realmente experiente e que realmente iria fazer a diferença e iria fazer o progresso ali em Creta. Como também Paulo viu que Tito teria a capacidade de olhar
perceber que este ou aquele era capaz de agora assumir uma função de pastor e tomar conta de determinada cidade, localidade. Paulo percebeu tudo isso. E Tito, logicamente, tinha essa visão dessa cosmovisão. Segundo tópico, subtópico, no segundo subtópico, igreja como instituição. Então podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Então, o organismo podemos definirmos assim. É um organismo. Você é um organismo. O animal é um organismo. Então, o organismo é uma forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Então, a igreja como instituição, ela é um organismo, além de uma instituição. Ela é um organismo. Ou seja, na eclesiologia, que é o estudo ou o ensino sobre a igreja, que igreja significa, a palavra igreja significa chamados para fora. Então significa ser uma igreja, um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Então um organismo vivo, a igreja é um organismo vivo, porque é um corpo espiritual. E esse corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz essa geração, quem gera esse ser vivo, quem faz esse corpo fluir, nascer, como fez de fato. Então é o Espírito Santo quem gera esse organismo. Quando ele converte uma pessoa, quando ele convence uma pessoa, quando ele faz aquela pessoa aceitar a Cristo. Então essa pessoa passa a fazer parte desse corpo espiritual e vivo, que é a Igreja de Cristo. Conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, capítulo 6, versículo 19, Efésios, capítulo 2, versículo 21. Então, a igreja, como instituição, ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. A igreja é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. E quem foi que instituiu essa igreja? Foi o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 16. Que ele disse que a igreja, que ele firmaria, que ele edificaria, que ele formaria as portas do inferno, não haveria de prevalecer contra ela, nunca venceria ela, porque a igreja de Cristo ela é invencível. Mas o nosso enfoque, conforme o comentarista aqui comenta, é a igreja como organização, não como
instituição instituída por Deus. Não como uma instituição divina. O enfoque aqui, nessa aula, é nesse tópico, nesse subtópico, é a igreja como organização. Ou seja, as coisas têm que andarem conforme deve andar. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Então, quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Então, institucionalizar significa organizar. Significa colocar as coisas em ordem, como Paulo disse para Tito. Eu te deixei, Tito, em Creta, para colocar as coisas em boa ordem. Ou seja, organizar. Organizar. Então, na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Então, quando Paulo falou para Tito, isso já vinha acontecendo. Por que isso? Porque Paulo tinha, logicamente, em mente que verdadeiramente a igreja precisa ser organizada. Precisa andar realmente em ordem. Cultuar em ordem. Tudo em seu devido lugar, em sua devida ordem. Paulo vai dizer aos Coríntios, primeira carta, 14, versículo 26, como também o versículo 40, ele diz, faça-se tudo em ordem e decência. Por quê? Porque estava em desordem. É de ser feito em ordem e decência. Tudo ser feito em ordem e decência. Tudo para a glória de Deus, para edificação, para edificar o corpo, para edificar a igreja e para glorificar ao Senhor dessa igreja, que é o Deus Todo-Poderoso. Organização. Subtópico 3. Quando se fala de organização eclesiástica, podemos mencionar como, de fato, na igreja primitiva havia local, horário e ordem no culto. Então, no culto ele precisa ter ordem, ele precisa ter decência, ele precisa ter verdadeiramente tudo segundo Deus quer que seja, para a glória do nome de Deus. Então, tem que ter a pregação da palavra de Deus, que é prioridade. Prioridade. Às vezes se dá mais prioridade a um testemunho, que muitas vezes é um testemunho, do que a pregação da palavra de Deus. Às vezes se dá mais prioridade a um anúncio, a uma propaganda, do que a pregação da palavra do Senhor nosso Deus. Às vezes se dá prioridade a uma apresentação do que a pregação da palavra de Deus. É preciso dar prioridade, é preciso dar primazia à pregação da palavra de Deus. E detalhe,
às vezes até dá de maneira formal, de maneira natural, comum, mas às vezes dá a qualquer um. E aquele tempo é jogado fora porque não teve a pregação da palavra de Deus. E aquele tempo foi descartado porque não teve a ocupação com a palavra de Deus. Aquele tempo não foi aproveitado porque o que recebeu, ou a que recebeu, nem esperava essa oportunidade. E quando se diz que é feito com ordem e com decência, significa que aquele pregador, se ele vai pregar, ele tem que estar na escala. Ele tem que ser avisado previamente. Para ele, previamente, premeditadamente, ele estudar, ele preparar, ele buscar, ele receber a mensagem de Deus para aquele dia, para aquele culto. Porque um culto não é brincadeira. Um culto não é brincadeira, um culto é algo sério. É algo espiritual, não é normal, não é comum, é espiritual. Ah, porque já faz um século que fulano não tem oportunidade, vamos ouvir ele. Ah, porque fulano está viajando, então chegou. Não é assim que a Bíblia ensina. Quando a Bíblia fala de ordem e decência no culto, é bem abrangente, é bem envolvente, é bem extraordinário. É bem sério. Não é brincadeira. Então, na igreja primitiva, na organização eclesiástica, existia local de cultuar, horário, ordem no culto, que é reverência, etc. Reunião de ministério para a consagração de presbíteros, conforme Atos 14, 23. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente afetadas, como muito bem nos mostram a carta de Paulo em 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, que vai tratar sobre coletas exclusivamente para ajudar os menos favorecidos, que estavam em uma precariedade. Né? Inclusive até a igreja em Jerusalém estava recebendo essa grande importância de donativos. Então, na igreja, em sentido de organização, existia horário, existia ordem no culto, existia decência, né? Tudo isso era cobrado, existia aí a atenção aos menos favorecidos economicamente, né? E tínhamos a comissão de ética, ou seja, o pecado ia surgindo no meio da igreja e automaticamente, eticamente, ia sendo tratado, disciplinado, corrigido, para que este pecado não afetasse e não se tornasse comum entre a comunidade cristã. Como 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2 ao 5. Imediatamente é colocado em cena agora a correção para com determinado pecado. Não o pecado tomando proporção cada vez mais dentro da comunidade. Ao contrário, na igreja cristã primitiva, imediatamente era tratado esses problemas.
Hoje em dia, o problema perdura, o problema passa de pastor para pastor. Sai um pastor, vem outro pastor e não trata esse problema, sai, vem outro pastor e não trata esse problema. Enfim, na igreja primitiva era atuante quanto à questão. Tinha tesouraria. 1 Coríntios capítulo 16, versículo do 1 ao 3, tratará sobre essa questão da coleta. Paulo muito bem falando sobre isso, de coleta, coletar, e isso a igreja escolher alguém de sua seu conhecimento, que tenha idoneidade, capacidade para receber essas doações e fazer a distribuição ou destinar essa coleta. Então, além de tudo isso, a carta de recomendação era utilizado na época e era como um documento que justamente serviria de uma garantia, um recurso de garantia e origem e identidade daquela pessoa a qual estava sendo recomendada, como Paulo em Romanos capítulo 16, versículos de número 1 e 2 aos Romanos. Eu vou ler Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2, Paulo fala assim: recomendo-vos, que é falando sobre carta, pois Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então, Febe sendo recomendada por Paulo, e para, através dessa recomendação, dessa carta, os irmãos receberem ela e ajudarem no que for necessário, porque ela foi útil no ministério de Paulo e principalmente para Paulo, ajudando realmente a ele, no sentido material. Então, na igreja primitiva tinha toda essa organização. Então, a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. É uma organização divina? É uma instituição divina a igreja? É. É uma instituição divina. Foi instituída por Deus? Foi. E essa instituição divina demanda, ou seja, precisa de uma organização institucional, ou seja, em seu devido lugar, ter a devida organização para funcionar devidamente como Deus requer. Terceiro tópico, a questão atual. Organização e organismo. Organismo e organização, subtópico número 1. A ideia relacionada a organismo e organização, a ideia é que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. A ideia de organismo e organização é porque o organismo... E o que é um organismo? É a igreja. É o povo de Deus, é os salvos, é os santos, é os fiéis. Organismo são estes. E organização trata-se do geral organizacional, que envolve
a um local geográfico, exclusivo, especial, aonde as pessoas se reunirão para adorar a Deus. Ou seja, se render a Deus, se prostrar a Deus, ofertar a Deus, estudar a palavra de Deus, pregar o evangelho, a palavra de Deus, orar, celebrar as ordenanças, ceia, batismo, que assim faz parte da igreja. O que alguns não entenderam ainda quanto a essa questão é que essas atividades, quais? Que envolve a institucionalidade, que demanda ao organismo, que é a igreja. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Que atividades espirituais? Pregar, orar, celebrar as ordenanças eclesiásticas, ensino, estudo, doutrina, envolve. Exige uma organização. Porque quando tem uma organização, então tudo flui para a glória de Deus. Pense comigo, imagine comigo, e pode até opinar nos comentários aí. Imagine que alguém, como de fato é normal ter as escalas, ao menos aqui, aonde congrego, é normal as escalas serem expostas. A escala da semana, na segunda, pregador A, pregador C, dirigente. Ok. Agora imagine comigo. Suponhamos, vamos colocar o domingo, que é dominical, um culto onde vem visitantes, um culto onde tem o maior número de pessoas. Por vários motivos, muitos trabalham a semana toda, então o domingo é o dia mais favorável. Estudam, então o domingo é o dia mais favorável. Então tem o dirigente daquele domingo, na escala, já está na escala determinada. E tem o pregador para aquele domingo, fechando a escala, dirigente e pregador. Agora imagine que o pregador teve 7 dias, uma semana. Ele já foi declarado na escala, publicamente, que no próximo domingo ele estaria na pregação da palavra de Deus. Agora imagine que chega este domingo e o pregador lê a leitura, porque óbvio, ele não vai ler um livro de matemática, ele não vai ler um livro de inglês, ele vai ler uma leitura bíblica. Até a leitura, tudo bem, mas quando parte para a pregação, misericórdia, é um Deus os acuda. Nada sobre nada. É percebível claramente que não houve uma premeditação. É percebível claramente que não houve verdadeiramente uma busca nas Sagradas Escrituras. Não houve verdadeiramente um sermão ali. Não houve ali, não teve ali um sermão pronto. Não teve uma palavra vinda do céu que Deus deu para aquele dia. Não houve. Então fica nada sobre nada. E as pessoas querendo comer e não comem nada. Porque nada foi dado. Porque Deus não dá a quem não busca.
Está na Bíblia Sagrada. Deus não dá a quem não busca. Não dá a quem não busca. Tudo bem que se você não está escalado e recebe inesperadamente, é uma coisa. Mas se você já está na escala, você tem que chegar ali com tudo. Com tudo. Que tudo é esse? Com a palavra de Deus. Com a revelação de Deus. Com a aplicação de Deus. Com a ilustração de Deus. Com a palavra que bata em A ou em Z. Nave ou púlpito. Não importa. Mas chega para realmente ser um homem de Deus, levantando-se no púlpito para pregar a palavra de Deus com poder e sabedoria. Biblicamente. Então, essas atividades espirituais exigem organização. Organização. E quando é bem organizado, Deus entra em cena. Quando tudo está bem organizado, Deus entra em cena, Deus trabalha, Deus opera, porque tudo está eticamente, espiritualmente, conforme Deus deseja. Jeremias 48:10. Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ou seja, que não faz organizadamente. Se você, amigo e irmão, em Cristo Jesus, pregador da palavra de Deus, está todos os dias no púlpito, Deus vai cobrar de você se você não está pregando verdadeiramente a palavra dele. Se você está dando conversinhas, se você está dando tudo menos a palavra de Deus, Deus vai cobrar de você. Então há uma responsabilidade sobre você. Coloque isso na sua mente toda vez que você receber uma escala ou um convite. Você está com a responsabilidade e a autoridade de Deus para pregar essa palavra com poder e grande maestria. Poderosidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem este poder. O poder não está em mim, nem em você, está na palavra. Mas se você tiver essa palavra, você estará liberando, transmitindo o poder de Deus para com a multidão ou as pessoas, aquele pequeno número que ali estiver. Então a nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo uma organização. É um organismo, mas também é uma organização. Esse organismo precisa de organização. A experiência pentecostal, subtópico 2. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. A organização não representa. Há quem entenda que representa uma ameaça ou um problema espiritual, mas não é um problema espiritual a organização. Não representa. E o movimento pentecostal surgiu num contexto antidenominacionista, ou seja, aonde não estava denominacionalmente estabelecido as demais denominações. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness,
conhecido como movimento de santidade, que holiness, movimento holiness, é o movimento de santidade, que é o inglês de movimento de santidade, era contra a institucionalidade da igreja. Era contra a igreja organizacional. Então, Charles Fox Parham, ou Parham, que é o pai do movimento pentecostal, conhecido como o pai do movimento pentecostal, Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja, aos 20 anos de idade, em Eudora, Kansas. Mas em 1895 ele entregou ali a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar, no início de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Então, pregador itinerante como Parham, que viveu independente e itinerantemente até o fim de sua vida, pregando, fazendo missões, evangelizando, grande evangelista, grande pregador. Só que a igreja primitiva, logo no início da história, ela foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Quando, primariamente, a igreja cristã estabeleceu diáconos para favorecer a igreja, ou seja, organização. Organização. Para atender o lado doméstico, o lado econômico, o lado solidário. Foi para atender as mesas, visitar as pobres, as viúvas, os órfãos, os necessitados. Os diáconos foram instituídos em Atos capítulo 6, 1 ao 7, para isto. Institucionalidade. E foi uma bênção. De maneira eficaz em cumprir essa tarefa. Subtópico número 3. É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham, que viveu independente, itinerantemente. Graças a Deus foi uma bênção. Mas esse sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade, movimento Holiness, Estados Unidos, isso foi para evitar um crescimento desordenado. Por quê? Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever esse sentimento. Por quê? Porque isso para evitar um crescimento, ou seja, para não ter inúmeros, vários, multidões crescendo desordenadamente, ou seja, independentes, sem dar conta a ninguém. Apesar de existir hoje em dia um movimento dos desigrejados, que é os antidenominacionistas de hoje, são os desigrejados.
Então foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No contexto de Parham. E no Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar um movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária das igrejas no país e dessa forma para trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Então, do mesmo modo que houve o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, também no Brasil aconteceu em 1914. E foi com base nesses ideais, nessas ideias, de evitar o crescimento desordenado de pregadores cristãos independentes, foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral da Assembleia de Deus em setembro de 1930. Então foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus, que é a famosa CGADB. Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Em setembro de 1930. Para justamente organizar. Para não ficar desorganizado. Por isso que foi criado. Então que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus. A igreja precisa ser organizada. A igreja é uma instituição divina, mas ao mesmo tempo organizacional, ou seja, precisa realmente ter uma organização, ter líderes, funções, pessoas eticamente a caráter para determinadas funções, cargos, e tudo serem desenvolvidos para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, e um ótimo final de semana. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus.